Boa noite, queridos amigos da Cabaninha Antônio de Aquino, de Itu. Uma grande alegria estarmos juntos novamente, de forma virtual, né? Mas estamos juntos agradecendo a oportunidade e a confiança em nós depositada para mais esta oportunidade, este encontro e esse estudo, esta reflexão da doutrina espírita para o nosso progresso. Primeiro vamos fazer a nossa prece. Eu vou tirar, depois eu tiro aqui a imagem, nossa imagem do meio, para vocês poderem ver melhor o material que nós preparamos para o tema de hoje, né? Que é os tempos são chegados, capítulo 18 do livro A Gênese. Iniciando então com a nossa prece, rogando a Deus possa nos amparar em mais esta oportunidade, os bons espíritos nos sustentem e possamos apreender as lições da doutrina espírita para o nosso progresso espiritual e assim buscarmos a nossa evolução aplicando os conhecimentos da doutrina em nosso dia a dia. E agradecendo também a oportunidade de estarmos reunidos de forma virtual e nos debruçando sobre as lições de Jesus. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco e nos envolva hoje e sempre. Assim seja. Queridos amigos da Associação Espírita Cabaninha de Antônio de Aquino, nós agradecemos muito a oportunidade, a confiança em nós depositada e vamos falar um pouquinho sobre o tema Os Tempos São Chegados, do capítulo 18 do livro A Gênese de Kardec. Livro tão importante, né, tão interessante, que nos traz tantos ensinamentos, base do conhecimento espírita, de fluidos, de pensamento e vontade, de evolução, né, material e espiritual, surgimento da vida, os milagres do Evangelho, os milagres de Jesus, né, ou os milagres na visão espírita, a constituição de Jesus, a superioridade moral de Jesus, e depois o capítulo 18, que é o último, né, que é esse, os tempos são chegados. Eu vou diminuir um pouquinho aqui o tamanho da nossa imagem, para que vocês possam ver melhor o material que nós preparamos, que é baseado nesse capítulo e também no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, no Livro dos Espíritos, no Evangelho, enfim, né? Nas obras da codificação. Esta gravura que nós trazemos reflete esse conceito espírita da evolução. Nós somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, e vamos progredindo através das reencarnações. Então, a reencarnação, na verdade, ela é uma oportunidade de progresso do espírito, né? Aqui embaixo, esses seres, né, caminhando para o progresso, são a representação do homem, mesmo antes, né? Porque nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, e estamos passando pelos processos da evolução desde sempre, né? Então, fomos criados não prontos como espíritos, mas princípios na natureza, nos seres inferiores da criação, vegetais e animais, até a condição humana. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. E aqui, esse ser, vamos dizer, mais estilizado, né? Ele representa o homem espiritual e o DNA. Por quê? Porque nós sabemos que a evolução, como Darwin constatou, né? Ela é física, mas ela também é espiritual. E Kardec chega a essa conclusão, né? Nós, na verdade, é o princípio espiritual, é o espírito depois, com o seu perispírito, que vai reencarnando e melhorando o corpo físico através da genética. Por isso, essa gravura do DNA, porque ele é através da genética, da reencarnação, que vai se dando o processo da evolução e aí vai melhorando o corpo, porque a mente do espírito melhora, melhorando seus sentimentos, seus pensamentos, que se refletem no perispírito. O perispírito reencarnando, melhora o corpo físico. E aí vai se dando o processo evolutivo. Então, está explicado, né, esse processo evolutivo do corpo físico em conexão com o espírito. Muito bem. No Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar na questão 607A se a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Ou seja, a alma, nós, espíritos encarnados, teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Teríamos nós, almas,
vivido nos seres inferiores da criação como princípios inteligentes ou princípios espirituais? Sim, né? É nesses seres que o princípio inteligente se elabora. Deixa eu passar para cá. O princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida. É um trabalho preparatório, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então, é o primeiro princípio espiritual na natureza, vegetais, animais, e depois se elabora, se individualiza e se torna espírito. E esse processo da individualização, nós temos esse livro do Dr. Alessandro Viana Vieira de Paula, juiz de direito em Itapetininga, querido companheiro do meio espírita. Esse livro, Enigmas e Soluções, pela editora Frater de Niterói, né, do Raul Teixeira, diz nesse livro, ele, do Dr. Alessandro Vieira, trazendo uma informação do Dr. Jorge Andréa dos Santos, que é médico psiquiatra, desencarnado, né, do Rio de Janeiro, médico espírita. Ele diz que a individualização se inicia do princípio inteligente ou do princípio espiritual, se inicia nos seres, nos animais que já possuem uma glândula pineal rudimentar, por exemplo, os répteis, né? Então, aí se dá esse processo de individualização do princípio espiritual, tá? É uma coisa que às vezes as pessoas têm alguma dificuldade, alguma dúvida, então por isso nós trazemos essa informação. Muito bem, passamos aí do princípio inteligente se individualizando, passando na condição humana, passando aí pelos ancestrais comuns ao macaco, né, aos primatas, até chegar à condição humana. Quando ele entra na humanidade, tem a consciência de seu futuro, distinção do bem e do mal e responsabilidade de seus atos. E Kardec pergunta aos espíritos, no livro dos espíritos, se esse período de humanidade, ou seja, as primeiras encarnações humanas desse princípio espiritual que se torna espírito, né, eles começam na Terra. Não, a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanidade começa, em geral, nos mundos ainda mais inferiores. Então, é provável que a gente tenha já vivido em mundos mais inferiores, nas primeiras encarnações humanas, em mundos primitivos também, né? No capítulo 10 do livro A Gênese, Kardec vai dizer: é o próprio espírito que molda seu envoltório e o adapta às suas novas necessidades. Ele o aperfeiçoa, desenvolve-o à medida que sente necessidade de manifestar novas faculdades, talha-o de acordo com sua inteligência. Então, é isso que nós falamos, o pensamento se reflete no perispírito e na reencarnação esse corpo vai sendo aperfeiçoado, né, conforme a necessidade do espírito. Admitido-se essa hipótese, pode-se dizer que sob a influência e por efeito da atividade intelectual de seu novo habitante, o invólucro se modificou, embelezou-se nos detalhes, conservando, porém, a forma geral em seu conjunto. Deram origem a uma nova espécie, que pouco a pouco se afastou do tipo primitivo à medida que o espírito progredia. Então, é aquela diferenciação, aquela bifurcação na evolução dos primatas à condição humana. Aqui nós temos uma representação dos fósseis encontrados, dos crânios dos nossos antepassados. Então, veja aqui o Australopithecus afarensis, austral quer dizer sul, pitecos macaco, então macaco, já não mais um macaco, mas um antropóide, né? Um ser humano primitivo, afarensis, encontrado no sul da África, de onde surgiu a humanidade, segundo as teorias da evolução que nós temos hoje na ciência. Esse crânio, veja que ele tem 385 centímetros cúbicos e vai aumentando, ó. Australopithecus africanos, Homo habilis, Homo erectus e aí o moderno Homo sapiens, né? Então, aí de 4 milhões de anos até 1,5 milhão, 500 mil anos, né? Que nós temos aí o Homo sapiens, depois 100 mil anos, né? Com 1.350 centímetros cúbicos. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse crânio foi aumentando de tamanho. Por quê? Porque ele abriga um cérebro. E o cérebro é o órgão de manifestação do espírito, né? Então, você tem a necessidade de que esse espírito, como ele está progredindo, ele possa ter um equipamento mais apropriado. Por isso, há o aumento do volume do crânio, né? Para que esse cérebro possa estar mais adequado ao uso desse espírito que está reencarnando e evoluindo.
Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, né, livro extraordinário da coleção de Chico Xavier, que é um complemento muito importante para o estudo da Gênese, ele fala na grande transição. É verdade, a verdade é que as entidades espirituais auxiliaram o homem do sílex, imprimindo-lhe novas expressões biológicas. Os séculos correram seu velário de experiências penosas sob a fronte dessas criaturas, de braços alongados e pelos densos, até que um dia as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos nas regiões siderais. E aí surgem os homens, os seres humanos primitivos, né? Há milhões de anos atrás na Terra. Aqui nós temos uma representação desses seres já com vestimentas e com instrumentos, né? Tipo um cajado, uma arma ou alguma coisa do tipo. E famílias. Não mais bandos de vários indivíduos, dezenas, centenas de indivíduos, mas famílias. Então, a família é um grande ponto de progresso do espírito na Terra. E os espíritos dizem isso na codificação, né? Você manter a família, você estruturar a família da forma como for possível existir uma família é fundamental, né? Para o progresso do espírito. Surgem os primeiros selvagens de compleição melhorada. Aí Kardec tem o capítulo Há muitas moradas na casa de meu pai, lá no Evangelho, né? E diz Kardec que os mundos evoluem, né? Há uma progressão dos mundos. Então, veja, os mundos também evoluem, porque os seus habitantes evoluem, né? Então, os espíritos que habitam os mundos evoluem, e aí os mundos também. A Terra, nós sabemos, é um mundo de provas e expiações. Era mundo primitivo, quando aqui haviam espíritos primitivos. Mundo de provas e expiações, com espíritos de provas e expiações, passando para regeneração, com espíritos que mereçam viver na regeneração. Então, nós precisamos refletir se nós estamos em condição de viver no mundo de regeneração, respeitando as regras de convivência social, respeitando o conhecimento científico, respeitando o evangelho, a convivência fraterna entre os espíritos, as leis humanas e as leis divinas. E antes de falarmos propriamente desse mundo de regeneração que se aproxima, né, nós vamos falar das emigrações e imigrações, porque é uma coisa que acontece. Emigrações, quer dizer, a adequação da vivência desses espíritos em mundos de acordo com a sua condição evolutiva. Então, você tem Kardec dizendo no livro A Gênese, capítulo 11, em certas épocas, reguladas pela sabedoria divina, as emigrações e imigrações dos espíritos acontecem em massas mais ou menos consideráveis, em consequência das grandes revoluções que fazem partir ao mesmo tempo quantidades inumeráveis, que são logo substituídas por quantidades equivalentes de encarnações. Então, veja, há um ajuste dos espíritos, onde eles sejam mais adequados, né? Se eles não conseguem acompanhar o progresso daquele ambiente, daquele mundo, eles têm que ir para um mundo adequado. Isso aconteceu com Capela, né? Emmanuel fala no livro Caminho da Luz, os exilados de Capela, que estavam inadequados onde eles estavam vivendo, porque eles não acompanharam o progresso daquele mundo. O mundo progrediu e eles não. E aí eles tiveram que vir para a Terra, sendo recebidos por Jesus para fazer esse ajuste. E hoje também, né? Então, hoje também a Terra passa por um mundo de regeneração. Será que estamos aptos a viver nesse mundo? Será que estamos conscientes, né, das nossas responsabilidades de respeitar regras de convivência, tanto humanas quanto divinas, né? E aí Emmanuel fala, Kardec fala também da raça adâmica. Deixa eu passar para cá de novo. Foi uma dessas grandes imigrações, colônias de espíritos vindos de outra esfera, que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão. Por isso, denominada adâmica. Quando surgiu, a Terra já era povoada desde tempos imemoriais. Veja, já havia aqui os espíritos mais primitivos. Esses espíritos que vieram de Capela, da raça adâmica, já tinham mais conhecimentos, né?
E veja, Adão, ou Adão, em hebraico, quer dizer humanidade, não um indivíduo. Então, não é um indivíduo, não é um casal que deu origem à humanidade. Isso é o mito de criação de Adão e Eva, né? É uma representação simbólica. Não existiu de realidade, na verdade, um casal original. Porque não haveria possibilidade de um casal original dar origem a toda a humanidade, biologicamente, culturalmente, racialmente, né? Isso Kardec fala no Livro dos Espíritos e também na Gênese. Então, são grupos de espíritos que vieram para cá, se adequando vibratoriamente à condição em que eles estavam, já não mereciam viver lá, porque o mundo progrediu lá e eles não, e a Terra já era povoada. Então, eles deram um impulso, tanto de conhecimento científico, tecnológico e também moral, né? Porque, embora atrasados lá, aqui eles eram mais evoluídos. E aí ficou a ideia, o conceito simbólico de um casal, de Adão e Eva, expulsos de um paraíso. Por que expulsos de um paraíso? Porque lá eles eram um mundo melhor, um mundo mais, vamos dizer assim, mais confortável, né? A vida era mais confortável, não tinha tantos sofrimentos e cansaço e lutas como aqui. Então, eles vieram do lugar mais confortável, uma espécie de um paraíso, para um lugar mais difícil. E qual foi esse pecado original de Adão e Eva? Foi desobediência a Deus. E é exatamente isso que os exilados de Capela fazem, né? Eles não acompanharam as leis morais, então é uma desobediência às leis divinas. Então veja como passa a fazer sentido esse mito de criação de Adão e Eva, simbólico, nessa explicação espírita, né? Os mundos progridem física e moralmente, aqueles que, malgrado sua inteligência e saber, perseveraram no mal, seriam dali por diante um entrave para o progresso moral. É por isso que deles são excluídos e enviados para mundos menos adiantados. Ali aplicarão sua inteligência e conhecimento adquiridos no progresso daqueles entre os quais foram chamados a viver. A raça adâmica tem todas as características de uma raça proscrita, uma raça expulsa, vamos dizer, né? Os espíritos que fazem parte dela foram exilados na Terra, que já era povoada de homens primitivos, aos quais tiveram por missão fazer progredir. Jesus acolhe esses espíritos, né? Suponha-se que todas essas almas estivessem maculadas por vícios que fizeram que fossem excluídos de um mundo melhor, e tereis a única interpretação racional do pecado original, próprio de cada indivíduo e não o resultado da falta de um outro que ele jamais conheceu. Esse pecado original, quer dizer, não faz sentido você responder pelo erro do outro, né? Seus antepassados, né? Ou Adão e Eva, né? Na verdade, você está respondendo pelas suas próprias responsabilidades. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala que as tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Então, é essa expulsão de um paraíso, porque lá era um lugar melhor, e vieram para um lugar mais difícil. Aí a questão também do trabalho como punição, né? Trabalhar para se sustentar, como se trabalho fosse sofrimento. Não é, é progresso, é oportunidade, é aprendizagem, expiação e provas. Mas, claro que, para quem vivia num lugar muito mais tranquilo, em que máquinas e animais fazem o trabalho pesado, viver num lugar mais difícil, é claro que aparentemente é uma punição, né? E aí formaram 4 grandes povos: árias, povos brancos indo-europeus, latinos, celtas, gregos, germanos e eslavos, Egito, Israel e Índia, segundo Emmanuel no livro Caminho da Luz. A Índia, com a sua organização social, os Vedas, que são livros sagrados deles, né? As castas como, vamos dizer assim, classes, né? Imexíveis, imutáveis, vamos dizer assim, mas nós sabemos que o espírito precisa evoluir, então essas castas não podem ser imutáveis, né? O Egito, com a sua ciência secreta, o culto à morte e à metempsicose, veja o conhecimento dos egípcios de astronomia olhando para o céu, e esse céu de onde eles vieram. Então, a morte representa esse retorno. Por isso, a necessidade da conservação do corpo, por isso, eles colocarem coisas, né, objetos que eles achavam que as pessoas precisariam, até mesmo animais, alimentos, riquezas, né? Nas próprias pirâmides, que tem esses conhecimentos astronômicos
muito interessantes e que hoje não se sabe de onde vieram. Vieram desse conhecimento deles, dos exilados de Capela, e voltaram com eles, porque a maior parte deles retorna para a Capela. No livro Transição Planetária, de Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele diz que o impositivo do progresso é inarredável, apresentando-se como necessidade de libertação das amarras vigorosas que nos retém na retaguarda, ante o deutropismo que nos fascina e termina por nos arrebatar. Deutropismo, busca de Deus. Então, a necessidade do progresso é inegável, né? Nós precisamos progredir. Então, os tempos marcados por Deus são chegados. E vão ocorrer grandes acontecimentos, diz Kardec na Gênesis, nesse capítulo 18, né, para a regeneração da humanidade. Nosso planeta está sujeito à lei do progresso físico e moralmente, pela purificação dos espíritos que o povoam. Há duas maneiras de ocorrer esse progresso, lenta e gradual ou com mudanças bruscas. Quando a humanidade está amadurecida para franquear um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus estão chegados. E nós sabemos que estão, porque nós chegamos a grandes progressos científicos e artísticos, mas falta-nos um imenso progresso a realizar, o de fazer reinar entre nós a caridade, a fraternidade e a solidariedade. Nós sabemos, nós percebemos isso, que nós temos grandes conhecimentos e avanço tecnológico e científico, mas não moral. Há uma falta, uma necessidade muito grande do progresso moral, e é isso que a doutrina espírita nos traz. O conhecimento do Evangelho de Jesus e a sua vivência na nossa intimidade, no nosso dia a dia. Não é mais o conhecimento, desenvolvimento da inteligência que é necessário aos homens, é a elevação dos sentimentos. Por isso é mistério destruir o que possa excitar-lhes o egoísmo e o orgulho. Então nós precisamos também da tecnologia, mas nós precisamos de sentimentos nobres, desenvolvidos no bem, no amor e na fraternidade. Por isso a doutrina espírita vem como o evangelho redivivo para nos convidar a essa fraternidade, a essa transformação moral. É um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral, tende a estabelecer-se uma nova ordem de coisas. No que estão hoje baseadas a ordem de coisas? No dinheiro, no poder, no egoísmo, no orgulho, no interesse pessoal, né? Nós vemos isso com a pandemia, muitas pessoas fazendo o que acham que devem para si mesmos e não para a coletividade, mas nós precisamos viver na coletividade. Então a pandemia nos traz essa grande lição de aprendermos a respeitar regras da ciência, a ciência como constatação da criação divina, né? Então negar a ciência é negar a própria criação divina e respeitar regras básicas de convivência. Se nós queremos viver num mundo melhor, como nós não vamos viver num mundo melhor sem sequer respeitar regras humanas, leis humanas, quanto mais as leis divinas. Mas tende a estabelecer-se uma nova ordem de coisas. Hoje não são mais as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. A gente vê isso. As entranhas da humanidade se agitando nas questões políticas, econômicas, sociais, raciais, religiosas, sexuais, né? Então, há um grande conflito, porque os espíritos estão se agitando. As entranhas da humanidade estão se agitando. É um desses períodos de transformação ou de crescimento moral que chegou à humanidade. Da adolescência, ela passa à idade adulta. O Espiritismo abre ao homem um novo caminho e lhe descortina os horizontes do infinito. A fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Então, veja, se ainda temos como base da nossa ordem de coisas o dinheiro, o poder, o interesse, no mundo de regeneração será a fraternidade, a base. Então, você usar de fraternidade nas relações sociais seria uma grande mudança. E uma grande mudança não se dá tranquilamente. Por isso, essa agitação das entranhas da humanidade, porque é uma grande mudança. É a aplicação do Evangelho de Jesus no dia a dia de todo mundo. E é difícil, né? Por isso as dores vêm, como a pandemia, para nos fazer mudar, para nos sensibilizar para essa fraternidade.
A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Assistimos à partida de uma e à chegada da outra. E o Manuel Filomeno diz, contribuindo na grande obra de regeneração da humanidade, espíritos de outra dimensão estão mergulhando nas sombras terrestres, a fim de que, ao lado dos nobres missionários do amor e da caridade, da inteligência e do sentimento, que protegem os seres terrestres, possam modificar as paisagens aflitivas, facultando o estabelecimento do reino de Deus nos corações. E também da nova geração, então espíritos melhores que passam a reencarnar, né? Uma parte dos espíritos que aqui se encarnavam não mais se encarnarão e virão novos espíritos, ou espíritos melhores, já de outros lugares do universo, ou da própria Terra, já melhorados, com uma inteligência e razão precoces, aliadas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas. Veja como não são as nossas crianças, né? Inteligência e razão precoce. A diferença entre as nossas crianças de hoje e as que nós éramos. Nossos pais, nossos avós, né? Veja as diferenças enormes de facilidade tecnológica, de comunicação, de liderança, de responsabilidade, né? Que essas crianças trazem, composta de espíritos predispostos a assimilar ideias progressistas e a secundar o movimento regenerador. Modificação de preceitos morais é um desses movimentos generalizados que está ocorrendo neste momento para realizar a reforma da humanidade. É claro que não é fácil. É claro que vai ser difícil. Vai haver conflitos, porque são espíritos que estão se transformando, e há um conflito, é claro que há, é natural, mas, como diz Paulo, tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, né? Então vai haver esse progresso, são as folhas do outono que caem, às quais sucederão novas folhas, diz Kardec. É uma nova primavera da humanidade, né? Deixando o outono e entrando nessa primavera. Por isso, precisamos urgentemente da presença de Jesus na nossa vida, nas nossas atitudes, pensamentos e sentimentos. Como diz Jesus, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo íntimo, o mundo da sua própria intimidade, não o mundo planeta Terra, mas a si mesmo. Ele venceu e nós também, claro, venceremos a nós mesmos e construiremos esse mundo melhor da regeneração. É essa a nossa mensagem para hoje. Agradecemos muitíssimo a oportunidade que nos é concedida pela Cabaninha, Associação Espírita Cabaninha de Antônio de Aquino, aos companheiros que confiaram na nossa responsabilidade em nós, né, para essa tarefa. Nós agradecemos, esperamos ter contribuído para essa reflexão, para que possamos construir esse mundo melhor em nós e nessa humanidade renovada, com o Evangelho de Jesus no coração e no conhecimento. E assim, vamos nos encaminhando para o término da nossa reunião, do nosso encontro de hoje, rogando aos bons espíritos que possam, mais uma vez, nos sustentar, vibrando para que as equipes de atendimento e socorro do mundo espiritual possam transmitir o passe fluídico, a fluidoterapia a cada um de nós e àqueles a quem estivermos vibrando neste momento, com o nosso coração em Jesus, para recebermos as energias do passe. Na fé, na confiança, na espiritualidade, sabendo de que Jesus conhece melhor do que nós mesmos as nossas necessidades. Agora também é o momento de vibrarmos por nossos amigos e familiares, por nós mesmos, pelas aflições que possamos estar passando, pelas escolhas a serem feitas, nos nossos relacionamentos, compromissos, tarefas, que possamos sempre contar com o amparo do alto, e também aqueles que já estão no mundo espiritual, nos antecedendo na desencarnação, também possam receber a nossa vibração e o amparo da espiritualidade. Aqueles que estão enfermos, nos hospitais, em seus lares, aqueles que passam pela criminalidade, pelas drogas, pelos vícios, pela violência,
pela prepotência, pela arrogância. Que possam também receber o auxílio e o amparo da espiritualidade para novos horizontes em suas existências. E agradecendo imensamente a misericórdia divina que nos proporciona mais este momento de reflexão e aprendizagem. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Que assim seja. Obrigado, amigos, por mais esta oportunidade. Fiquem todos na paz de Jesus e vamos nos encontrando futuramente. Tchau, tchau. Abraço a todos. Fiquem na paz de Jesus. Tchau.